Meu nome é Daniel, eu sou aluno de História, estou cursando a disciplina de Ásia com a professora Samira e hoje eu vou conversar com a Ahmed, que se disponibilizou a responder algumas questões a respeito do debate da representação do árabe e do muçulmano na mídia, tanto nacional quanto internacional. Primeiro eu gostaria de saber do senhor como é ser muçulmano no Brasil. Primeiramente, ser muçulmano no Brasil é ser um cidadão como qualquer outro cidadão. Não vejo nenhuma diferença entre um muçulmano e outra pessoa de outra religião em termos de convivência. Não vejo essa diferença, não encontrei essa diferença, exceto algumas brincadeiras de algumas pessoas que falam, tipo, homem-bomba, alguma coisa neste gênero, mas é brincadeira. Não vejo algumas pessoas discriminando os muçulmanos seriamente. Pode ser que eu vejo pela internet algo oculto, que as pessoas insultam, as pessoas falam algumas coisas, até para brasileiros muçulmanos, não só estrangeiros. Brasileiro que é brasileiro mesmo, que nasceu aqui, os tataravós deles nasceram aqui no Brasil, eles falam, volta para o seu país. Eles não conseguem diferenciar entre muçulmano e a cidadania de uma outra etnia ou país, alguma coisa assim. Então, o muçulmano é uma religião, não tem nada a ver com o país, né? Eles acham, eu acho que o mundo ocidental, não o Brasil, acha que islamismo tem alguma coisa a ver com o árabe, mas não tem. Nasceu lá, como o cristianismo nasceu nos países árabes, como o judaísmo nasceu num país árabe também. Quer dizer, o início do cristianismo num país árabe, o início do judaísmo nos países árabes também. Agora, os árabes representam apenas 16% dos muçulmanos, só. Então eles não é eles que representam a religião islâmica, os muçulmanos. A religião islâmica é uma escolha que o ser humano pode ter, tipo como tem muitos brasileiros hoje, como você conheceu a Tairine, optaram por ser muçulmano. Mas não é alguém obrigou, alguém falou, você tem que ser muçulmano. Então a convivência aqui geralmente é saudável, não vejo algo demais como em outros países. Isso. Acerca do debate internacional, a questão da mulher é muito forte. E aí eu queria saber como que você vê a representação da mulher muçulmana, tanto nas novelas, nos filmes, quanto no jornalismo, nos noticiários, no que deveria ser mais sério. E para complementar, eu gostaria que você falasse também um pouco do papel da mulher no Islã, as obrigações, a relação. Então, o papel da mulher no Islã, ela tem deveres e obrigações e tem direitos como o homem, não como a mídia fala. Pelo contrário, ela é mais querida e mais privilegiada. Eu chego a dizer, alguns sábios muçulmanos dizem, pela religião islâmica, o homem é escravo da mulher. Então, não exatamente o que a mídia fala, né? A mulher tem um papel muito importante, e como nenhum ser humano pode modificar o que Deus escolheu para a mulher. Deus escolheu para a mulher ela gerar a continuação da humanidade. O homem pode gerar? Não. Então, Deus não escolheu isso para o homem, escolheu para a mulher. Então, como Deus fez a doutrina, que a doutrina, nós, os muçulmanos acreditam, Daniel, que a religião é uma doutrina de vida. Quando Deus revelou a Torá para Moisés, ou que seja, revelou a Bíblia, o Evangelho para Jesus, ao Corão para Muhammad, é a mesma doutrina. Quando ele revelou uma lei, não revelou apenas uma
uma doutrina de vida, um código de vida, um sistema de vida, um estatuto. Não revelou apenas rituais religiosos. Os rituais religiosos, Deus não precisa disso, entendeu? Então essa continuação, a mulher muçulmana, ela cumpre essa lei, cumpre a doutrina que Deus escolheu para ela. Como Ele escolheu para ela ser, vamos dizer, entre aspas, ela carregar a criança na barriga dela, ela amamentar a criança, onde que o homem não pode fazer isso. Então ela dá continuidade da humanidade, ela que pode carregar essa responsabilidade de dar continuidade com a vida humana. Então essa é uma escolha que Deus para ela. Do mesmo jeito, Ele deu um manual, escolheu um manual para ela viver. Então não significa que Ele fez injustiça com ela, nem fez injustiça com o homem. Esse é o papel da mulher. O papel da mulher é muito importante no Islã, mais importante que o papel do homem. Entendo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se... Respondeu a minha pergunta. Eu queria saber também, porque sempre que se fala, né, do Islã, você liga ao Estado. Sempre se fala de um Estado muçulmano. E sempre tem esse debate acerca da laicidade. E aí eu queria saber, como que você enxerga a separação entre o Estado e a religião? Então, na realidade, como eu te falei, a religião islâmica, o que seja, não a religião, a doutrina de Deus, não posso chamar de religião islâmica, a doutrina de Deus, que é a doutrina que foi revelada para Moisés, para Abraão, para Muhammad, para Jesus, para todos os mensageiros de Deus, ela é uma única só, é uma doutrina única, uma doutrina que é uma lei, um manual de vida, um código de vida. Então eu enxergo, é inseparável. Os seres humanos hoje, foi provado, e você conviveu isso, os seres humanos trocam de leis anualmente várias vezes. Não vou falar em milhares de vezes, nem centenas de vezes, mas trocam, fazem reformas e reformas, modificam, tentam numa lei e depois trocam para outra, enquanto Deus não colocou uma lei, e a lei vai funcionando, ela vai servindo para os seres humanos até o dia do juízo final. Então o Islã, os muçulmanos enxergam que o manual de Deus, o código de vida de Deus, o estatuto de Deus, a lei de Deus, ela é mais perfeita do que é aquela lei que é inventada pelo homem. É assim que enxergam. Então necessita de um governo que tenha, que dá prioridade para esta lei, ou dá preferência para esta lei. Entendo. Agora eu queria pensar a questão da mídia, que é o principal debate que eu quero tratar. Como que você vê a cobertura da imprensa a respeito do povo muçulmano? Na verdade, a imprensa, ela não, na maioria das vezes, não todas as vezes, ela não é justa com nenhuma sociedade, não com os muçulmanos só. Se hoje eu queria fazer uma pergunta para você, eu sei que você está perguntando, não é? Se você contar hoje notícias sobre o Rio de Janeiro, você terá medo de ir para o Rio de Janeiro? Ah, não, porque eu conheço o Rio. Você conhece, mas as pessoas que escutam notícias sobre o Rio terão medo de ir para o Rio de Janeiro? Sem dúvida. Terão medo de ir para o Rio de Janeiro. Isso é justo com o povo do Rio de Janeiro? Não. Não é justo. Então, eu acho que a mídia, ela quer vender produto. Nós vivemos e o mundo vive hoje um mundo muito capitalista. Não existe mais mundo socialista. Até os países que alegam que são socialistas, não são socialistas, são capitalistas. Então, que fazem a mídia é um produto, não é uma solução. Na verdade, hoje, um médico, a medicina, ele deveria ser solução para os seres humanos. Se tornou problema. Não, se tornou um comércio. Hoje, só vai para um posto de saúde e você vai entender, não preciso nem falar muito sobre isso. Então, a mídia não está fora desse comércio. Então, ela está sendo injusta com os muçulmanos, sim. Eu queria saber, na sua opinião, faltam correspondentes brasileiros para fazer uma cobertura
diariamente dos fatos relacionados ao Oriente Médio, ao invés de se pautar pelas grandes agências de notícia, que em geral são americanas? Então, correspondentes, eu acho que falta. Correspondentes, mas da onde você quer dizer que falta? Aqui no Brasil? Isso, brasileiros, jornalistas brasileiros no Oriente Médio que retratem as notícias e não pegar coisas, por exemplo, da CNN e reciclar e trazer para cá. Eu sou uma pessoa que pesquiso muito, então eu vejo assim, as notícias e jornais de outras emissoras do mundo. Então, o que eu percebo, não falta correspondente, falta interesse da mídia que é existente aqui, mostrar o que já está sendo mostrado da outra mídia do mundo, entendeu? Do Oriente Médio, tipo, o que acontece na realidade, pouco se mostra aqui para o povo brasileiro, porque você não precisa de correspondente, você precisa... Tem muitos canais, muita mídia, muitas emissoras do mundo que, na realidade, eles têm material muito rico, muito mais verídico, muito mais realista do que está acontecendo naquela situação lá. E parece que ou é a mídia que não entende a língua deles, eu acho que eles deveriam entender e tem tradutores, ou eles não querem mostrar, não têm interesse de mostrar. Então a mídia, como eu te falei, ela vende um produto, às vezes não interessa mostrar esse produto, entendeu? Não falta correspondente, falta, mas falta interesse de mostrar a realidade. Sempre que a gente assiste alguma notícia ou pensa no Islã, existe um distanciamento enorme entre o Ocidente e o Oriente. E eu queria saber, por que não é retratado o cotidiano árabe muçulmano na televisão brasileira? Por que não há esse interesse? Aqui no Brasil? Isso. Na realidade, eu não faço ideia, porque eu acho que essa pergunta devia ser feita para a mídia daqui, ou para quem direciona a mídia. Por que vocês não têm interesse de mostrar a vida cotidiana ou a realidade do Oriente Médio, né? Eu não sei, talvez eles não querem, pensando bem, não querem trazer o conflito de lá para cá, não querem, assim, não sei qual que é o interesse, qual que é o objetivo deles, mas que falta. Agora, se eles não têm interesse, ou têm interesse, qual tipo de interesse e por que não tem interesse, eu não faço ideia mesmo. Eu queria entender, como você observa a cobertura midiática a respeito dos atentados, como que aconteceu recentemente em Londres e o que ganhou grandes proporções, que foi o do Charlie Hebdo? O que eu acho dos atentados ou o que eu acho... Da cobertura midiática dos atentados. Então, aqui no Brasil eles falam um pouco, não falam muito sobre esse assunto, né? Não aprofundam sobre esse assunto. E acredito que não precisa mostrar que isso, né? Mais que isso, assim, bastante. Porque não sei o que há de interesse. Eu, na realidade, você não me perguntou isso, mas para explicar, eu vou falar. Eu não acredito nesses atentados. Não acho que esses atentados foram fabricados, eu acho. Não foram feitos de verdade, né? Porque uma pessoa um ser humano pegar um carro para atropelar as pessoas, eu acho que ele, sei lá, qualquer ser humano, eles falam que alguns deles eram criminosos. Ele poderia fazer muito mais fácil outro, se ele for matar as pessoas, pegar um caminhão para atropelar as pessoas. Não acredito que... Eu acho que são fatos fabricados para acontecer alguma coisa. Como aqui no Brasil, entrando na política brasileira um pouco, tipo, a JBS, o Wesley da JBS, fabricou uma notícia para conseguir comprar dólares. Você ouviu falar que o presidente Michel Temer falou sobre isso. Então, é um fato financeiro pequeno, grande para o Brasil, mas não é internacional. Foi fabricada uma notícia para ganhar milhões de dólares, né? Agora, também lá para
direcionar uma política, direcionar a história, pode ser fabricado também fatos. Não acredito que existe atentados nesses países, eu acredito que existe fabricação de fatos. Então, nessa linha, então a imagem construída sobre os árabes, eles dão sustentação a interesses políticos e ações práticas de determinados grupos? Aqui no Brasil? De maneira internacional, tanto aqui no Brasil, tanto então repete a pergunta, eu não entendi. As imagens construídas sobre os árabes dão sustentação a interesses políticos e ações práticas? As imagens feitas pela mídia, pelos políticos... Pela mídia. Pensando nessa linha que você falou, um atentado armado, construído, com toda uma repercussão internacional durante muito tempo a respeito disso. Você acha que isso atende a algum interesse político ou alguma ação dentro desses países? Certeza absoluta. A gente percebe frequentemente, assim, os países até fabricam notícias, como hoje tem um problema muito grande, não sei se eu vou falar de Qatar e Arábia Saudita, que são aliados do Golfo. Vocês ouviram falar sobre esse acontecimento, esse fato aí que aconteceu, uma desavença muito grande entre dois países vizinhos, irmãos quase, e está tendo um problema muito sério hoje na Arábia Saudita e Qatar. Isso aconteceu a semana passada. Então foi uma fabricação, na realidade. Foi fabricado um fato, uma coisa que gerou essa desavença entre dois países, né? Gerou esse problema entre dois países. E acredito eu, até o presidente do Qatar, que é o príncipe, que eles chamam de príncipe, está falando que foi hackers que entraram no nosso site e está negando tudo o que aconteceu, mas os outros do outro lado não querem acreditar. Então existe realmente fabricação para direcionar a política. Sim, existe. Para encerrar, eu queria saber o que é para você ser árabe? Árabe? Eu, na realidade, não... eu me orgulho de ser árabe, né? Porque é uma cultura milenar, uma cultura de não sei quantos mil anos, né? E pela cultura, vocês que estudam história, né? Então você sabe que quem não tem um passado não tem nem presente nem futuro, né? Não é verdade? Quem não tem um passado não tem nem o presente nem o futuro. Você já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi falar sobre isso. Para que nós construímos o nosso presente, devemos entender o nosso passado. Hoje, se alguém quiser fabricar uma nave igual da NASA, ele não vai iniciar desde que iniciou o Santos Dumont, né? Ele vai ter que ir lá estudar na NASA e ver onde que eles chegaram e iniciar. Então ele estuda o passado para iniciar o presente e continuar no futuro, né? Então os árabes têm uma história muito de longa data, de muitos séculos, né? Que vem. Isso me orgulho porque tem essa história. Não sei se você sabe que até nos documentos documentos de registro nos países árabes, eles colocam o nome, alguns países chega até 5, 6 avós, tipo Daniel, filho do Mateus, filho do filho. Então lá é importante saber cada um de que tribo que ele é, filho de quem, de onde que ele veio. Então isso me faz até cavalos árabes têm descendência, né? Então isso é importante pra gente. Me sinto muito bem, mas não significa que sou melhor de nenhum ser humano na face da Terra. Eu acredito que todos os seres humanos são filhos do Adão e da Eva. Eu e você e de todo mundo somos iguais. Eu estou falando de uma cultura, não estou falando de uma etnia, eu sou melhor que os outros são melhor que eu. Não, todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos, mas apenas é meu orgulho de uma cultura, de um conhecimento que os meus antiastrais, os meus pais de muito tempo tiveram essa cultura e isso me passaram essa cultura e eu quero passar isso para os meus filhos.
É assim que eu enxergo o arabismo. Não enxergo o arabismo de um grau, um nível maior que os outros seres humanos. Entendo. Bom, então a gente encerrou. Eu agradeço muito por você disponibilizar esse tempo para a gente poder conversar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.